O que lifelong learning tem a ver com liderança? Quais são os hábitos de um líder lifelong learner? E você se considera um líder lifelong learner? Esse é um programa que foi desenhado a 12 mãos. Que nasceu no distanciamento, mas é resultado de anos de experiência. Para você ser um líder lifelong learner. As pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar sobre tudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. O homem tem de saber muito, sempre mais e mais, para poder conquistar a sua liberdade. E fecho aspas. Essa foi uma frase dita pelo comandante sem medo de uma guerrilha em Angola, que aparece nesse maravilhoso livro aqui do autor angolano Pepe Tela. E é com essa frase, então, que a gente começa esse nosso novo episódio para falar do líder lifelong learner, como ele se comporta, quais são os hábitos que ele tem e como é que a gente pode discutir melhor sobre esse papel nas organizações. E nesse episódio a gente vai falar muito sobre esse líder que ele não é só um herói, ele tem uma vulnerabilidade própria, ele busca autoconhecimento, ele busca entender também muito a si mesmo, ampliar seu repertório para poder ser e atuar no mundo de uma outra maneira, que não seja só com esse viés de metas, resultados, desempenho, que são importantes sim, mas cada vez mais um líder que aprende ao longo da vida vai se deparar com crenças, desafios, medos, incertezas, vulnerabilidades como um todo. Então, eu queria começar essa conversa com vocês para entender, então, o que esse líder, que ele é um herói, um anti-herói, como é que vocês veem esse líder lifelong learner? Você falando assim, Vi, da vulnerabilidade, né, do líder, eu lembrei de uma aluna de um curso que eu leciono no MBA de gestão de pessoas, e nós fizemos uma atividade, e ao final dessa atividade, todo mundo ficou assim parado, naquele silêncio, porque deu, sabe aquela reflexão pesada? Aí a menina, uma moça super jovem, ela olhou e falou assim, mas professora, um líder não pode ser vulnerável. Daí a sala inteira começou uma discussão tão maravilhosa assim, peraí, mas o líder também é gente. E gente, como assim? Nós somos vulneráveis, como um líder não pode ser? E aí vem muito aquela questão que a gente até já falou aqui, que por eu não poder errar, eu não posso ser vulnerável. Eu não aceito isso. É uma questão de, até quando um líder tem que carregar tantas pedras desse jeito? Uhum. Então, será que mostrar ser vulnerável significa mostrar fragilidade? E aí eu mando a bola para vocês. O que vocês acham? Está me ocorrendo aqui, que a gente também sempre escutou essa coisa da vida profissional e da vida pessoal, né? Então, de uma certa forma, a gente foi aprendendo que existe uma separação, né? Quantos anos, né? Eu também escutei muita gente falando, você tá triste, você tá descontente, veste a máscara, vai lá e dá o show hoje na apresentação, e tá tudo bem, depois em casa ou no banheiro você, né, volta a ser ser humano. Se destrói, né? E isso é muito louco, porque assim, quem foi essa pessoa, né, esse ser humano que um dia separou vida pessoal e vida profissional? E que a gente precisou de uma pandemia, né, e a gente falando desse momento que a gente está, para ver que a gente é um só, né? E que a gente agora dá conta de fazer essa conversa que a gente está fazendo nas nossas casas, mostrando o nosso espaço na intimidade, porque está dentro de casa o trabalho, está dentro de casa a escola, e eu tenho também as minhas coisas para fazer dentro de casa para dar conta do funcionamento, né? Além do trabalho. Então eu vou chegar numa reunião, possivelmente, mais esgotada, mais exausta do que eu estava antes.
né? Porque agora não tem a parada para o café, não tem a parada do trânsito, não tem a parada para conversar, agora é tudo muito... Então, acho que precisou de uma pandemia para vir, né? E mostrar para a gente que a gente é um só, né? E ser líder, lifelong learner, corajoso, né? Que aprende, anti-herói e herói, está em assumir isso, né? Que eu carrego dentro de mim, tudo aquilo que eu conheço, mas tudo aquilo que eu sinto, né? E que isso junto vai impactar aquilo que eu faço. Então, ter consciência, estar aberto para fazer essa jornada de autoconhecimento é fundamental, né? Para dar conta dos meus gatilhos, dos meus recursos, e então receber ou ofertar para o outro, né? Enfim. E eu acho que, pegando já o gancho da Paty, tem uma outra questão, até por conta da própria pandemia, a gente vive numa absoluta incerteza, né? Não que incerteza já não houvesse antes, sempre houve, né? Mas agora eu acho que ela se potencializou frente à situação que a gente vive no momento, seja do ponto de vista de saúde, do ponto de vista econômico, seja qual for o próprio ponto de vista organizacional, das relações dentro da empresa. Então, eu acho que se você não admitir a sua própria vulnerabilidade, que no meu entender é completamente diferente de fragilidade, né? E você também não se abrir, né? Até para pensar de uma forma mais integrada, do seu ser como de uma forma mais integrada, você vai sofrer muito mais nesse momento de tantas incertezas. E a consequência é, como líder, você transfere isso para as suas atividades, né? Seja um líder dentro da organização, seja um líder, como a Eliana comentou anteriormente, né? O pai pode ser o líder também, ele ocupa essa posição. Eu acho que em todas as suas relações, se você não se abrir, né, para essas possibilidades e entender que vulnerabilidade faz parte, inclusive, do momento que a gente está vivendo, eu acho que você pode sofrer mais do que aquilo que seria necessário. Porque também, quando você não se abre, você não permite olhar o outro também, né? Você não permite ver a fragilidade do outro, a vulnerabilidade do outro também, né? Porque você fica olhando para o seu próprio umbigo, querendo esconder as suas desmazelas, né, que você tem, e você não abre o olhar para as pessoas que você está liderando. Então, você se torna, mais uma vez, egoísta na liderança. E a liderança fica muito mais difícil quando você está sozinho. Quando você compartilha com a sua equipe as dores e os amores, eu acho que fica um clima, uma relação muito mais saudável. As pessoas gostam, aprendem com você com muito mais facilidade. É legal isso que você falou, viu, Lu? Que no fundo, eu acho que tem muito de empatia aí, né, na sua fala, né? Quando você empatiza, né? Não sei nem se essa frase existe, desculpa, gente. Mas quando você se abre para ser empático com o outro, a ponte reversa se forma também, né? É engraçado quando, sei lá se já aconteceu comigo, né? Do chefe mostrar a fraqueza para você, você se solidariza com ele, e aí você passa a ser empático com ele, e aí a coisa começa a ser mútua, né? E vocês começam a trocar forças e trocar fraquezas, e aí tem uma amálgama, né? Que parece que é uma união aí entre líder e liderado, que nasce dessa relação aí, né? Que surgiu dessa intimidade, por assim dizer. E que é o aprendizado para toda a vida, né? Porque quando a gente aprende o tempo todo, você entende que as pessoas não são iguais, que as pessoas são fracas, que as pessoas choram, sofrem, fazem muito besteira, acerta, enfim. Então, o seu repertório aumenta de uma forma que essa relação aí, herói e anti-herói, fica uma coisa também nebulosa, né? Porque tudo, no fundo, é a mesma coisa. Então, é um aprendizado para a vida, realmente, né? Que constrói aí esse líder sobre o qual nós estamos falando aqui, né? E eu acho que essa ideia do herói também me soa um pouco assim, aquele líder que toma todas as decisões, que faz tudo, que leva os louros e também os não louros de tudo que acontece.
E esse líder que está nessa chave da vulnerabilidade, da troca, da empatia e da escuta, ele está menos no controle, no sentido de ele faz tudo e ele tem que comandar tudo. Ele está naquela lógica de vamos compartilhar e colaborar e trocar e dialogar, e ele de repente fala menos, ele escuta mais, ele delega mais, e não é delargar, né, gente, que a gente ouve muito delegar, mas é delargar, a pessoa, toma aí, vai, faz que eu não quero fazer. Ele delega, ele acompanha, ele desenvolve pessoas. Eu não sei se vocês acham isso, mas eu acho que às vezes dá mais trabalho, aparentemente, num primeiro momento, porque é um novo mindset de liderança. É uma pessoa que ela vai escutar mais, enfim, ela não está tanto nesse controle, assim como nós que somos professores e consultores também. A gente já teve um momento lá atrás que a gente teve que ser menos expositivo na nossa condução das aulas, para poder ouvir mais do aprendiz, para poder aprender mais com eles também. E a gente tem que se despir do nosso ego também, de querer levar todo o conteúdo e toda a informação e controlar o tempo, para poder deixar as coisas fluírem também, e as pessoas poderem experimentar, poderem trazer, e você escutar e aprender como consequência. Você está mais guiando do que simplesmente toda hora comandando, fazendo as coisas o tempo todo. Então, queria ouvir de vocês, se vocês acham que está muito nessa chave também, complementaridades aí do que eu disse. E acho que sim, e o que eu estava pensando aqui, a relação agora começa, é um convite para a relação agora se dar no nível do ser humano, não mais no nível do conhecimento técnico, né? Então, aquele lugar onde o líder abre uma reunião fazendo follow-up, não vai existir mais. Depois do que a gente está vivendo hoje, principalmente, onde as pessoas estão se preocupando em escutar como você está, como vocês estão lidando com tudo isso, e no meio da reunião aparece o filho, a filha da Vivi, e essa é minha filha, gente, essa é minha filha porque esse sou eu inteira, né? A relação, ela começa a se dar num outro nível, que é no nível do ser humano, né? E isso é ser anti-herói para mim. Porque trata das vulnerabilidades, trata, né, carrega tudo que o ser humano tem, né, nessa complexidade que a gente está vivendo. As habilidades emocionais, elas são as mais fundamentais. Então, aquele líder que abre espaço também para se conhecer, né, ele vai reconhecer no outro mais facilmente aquilo que ele tem dentro dele. Né? Então, acho que é outro nível de relação agora, né? E esse vai ser o líder que vai ser realmente seguido admirado, né? O líder que se preocupa com quem está trabalhando com ele e não só com os números que ele tem que apresentar numa reunião daqui a pouco, né? Ele vai ter essa delicadeza de entender o que o outro está passando, porque nem todo dia a gente está bem como líder e como funcionário, né? E também que as pessoas observem também, fica mais fácil de ver que ele também é um funcionário de uma organização. Ele também está no mesmo patamar no dia a dia deles, porque muitas vezes isso é esquecido, né? Muitas vezes se coloca o líder no topo e acha que ele não participa das mesmas frustrações, das mesmas expectativas como um colaborador da organização, né? Lu, e tem a média liderança também, né? Porque a média liderança é o grande desafio das organizações, porque o CEO, o superdiretor, superintendente, enfim, eles têm um poder de decisão muito maior do que a média liderança, que está ali no dia a dia, na batalha, e ele de repente não tem poder de tomar uma decisão de aumentar a verba da área, de contratar novas pessoas que estão faltando naquela equipe. Então, esse médio líder, ele é ainda mais desafiado para ser admirado, porque ele de repente não consegue ter todas as ferramentas na mão, os recursos à mão, e ao mesmo tempo levar tudo adiante sendo vulnerável também. Então são várias camadas de líderes pensando aí na hierarquia das organizações, mas ao mesmo tempo esse papel desse líder se colocando no lugar mais humanizado de fato. E uma super oportunidade para ele nesse caso, né, Vi, de ele compartilhar com a equipe, aprender junto, buscar solução junto, né, a colocar o aprendizado contínuo com a equipe. A serviço da equipe, né? A serviço do outro, né?
Agora, vamos pensar assim, né? muitos Queria fazer uma ainda... rodada, da gente pensar, a gente dá a palavra também ali. Quem que é esse líder, então, que ele vai ser seguido e admirado? Não sei se vocês querem dar um exemplo de alguém que vocês achem icônico, assim, de um líder que é seguido e admirado, ou, enfim, hábitos desse líder que é seguido e admirado, e ele é visto, então, né, no nosso olhar aqui, como um líder lifelong learner. Quem quer falar? E ele, se quiser também complementar o que você ia dizer. Eu quero falar, então, porque acabou, eu não sei se foi no nosso grupo aí de WhatsApp, que tinha um vídeo acho que não foi, não, um vídeo do Barack Obama. Então eu vou deixar para quem vier depois de mim falar da esposa dele. Mas eu acho... Vai ter briga de quem vai falar aqui, isso sim. não. Mas eu acho o Barack Obama um cara incrível, né? Não sei se é porque eu compartilho de algum dos valores dele, né? Enquanto pessoa, enquanto um ser humano que se mostra muito preocupado, né, com o outro. Eu acho que isso é um dos preceitos aí de um grande líder. E aí, pegando uma deixa aí para o assunto da literatura, né, ele é um leitor voraz, né, o Barack Obama, ao contrário do presidente atual, que não lê uma linha, né? Mas o Barack Obama sempre foi um leitor e sempre promoveu a leitura, instiga isso nos livros e sempre esteve perto das escolas e tudo mais. E a leitura é uma fonte de aprendizado constante, né? Que depois, pegando até o gancho antigo da Patrícia, quando a gente transforma tudo aquilo que está na literatura, né, em conhecimento para ser posto em prática, nossa, isso aí é um pote de ouro, né? E eu acho que o Barack Obama é um belo exemplo aí. Então, agora quem vai falar da Michelle? Todas ao mesmo tempo. Vou deixar para vocês falarem, que senão eu vou ficar aqui e fazer um episódio só sobre Michelle Obama. Acho que é uma boa ideia. Falar, vamos fazer um só da Michelle. Nossa, então eu vou trazer um outro líder, que não é nem Michelle, eu vou deixar para menos gente aqui disputar quem vai falar da Michelle. Eu vou trazer o Jack Welch, né? Que há muito tempo atrás já falava que o único papel do líder é se importar com as pessoas, né? E ele tem inclusive um vídeo que eu adoro, que eu uso nos treinamentos, workshops, enfim, que ele fala do papel do Chief Meaning Officer. O papel do CEO é aquele que dá significado às coisas. É aquele que consegue engajar, que consegue inspirar, que consegue chamar junto, mas compreendendo o que para aquela pessoa importa. Não o que para ele, no papel de líder, importa. Né? E lá atrás, né, ele já conduziu muito visionário, né? Já desafiou políticas, né, de recursos humanos, de gestão de talentos, né, pensando nessa complexidade das relações muito mais do que na questão técnica de resultado, né, do que, né, mas trazendo como as coisas se dão, né, no dia a dia e como isso sendo o papel fundamental e único do líder, assim. Então, acho que trago o Jack Welch. Ele... Pois é, eu vou deixar a Michelle para outras, então, tá? Porque você falando desse jeito, eu falei assim, gente, olha, de verdade, eu não vou trazer ninguém aqui que é conhecido mundialmente, ou conhecido regionalmente, ou nacionalmente, mas eu vou trazer uma figura, tá? Que tem algumas pessoas que estão dentro dessa figura, que são professores que eu conheço e que eu escuto dos alunos desses professores o quanto eles fizeram diferença na vida desses alunos. Agora que a gente está mais dentro de casa, vendo as aulas rolando, e eu, né, cada pouco é um que aparece aqui, e aí, dependendo da carinha, como é que eles estão, eu entendo que a aula foi boa ou não foi boa, e tem sempre aqueles professores que trazem uma inspiração tão fantástica, mas tão fantástica para a vida desses adolescentes e crianças, que eu falo assim, gente, olha que líder que é esse.
que ele consegue chegar a todos, e tudo de ficar linha fechada, né? Porque ninguém abre a tela. Mas eles saem leves. Eu acho que o líder faz isso. Você se sente leve junto com ele, porque ele te leva, mas ele te leva no teu pensamento. É aquilo que o Eurico falou da frase inicial. Você, de acordo com aquilo que você... É você que tem liberdade daquilo, mas alguém te trouxe essa frase, esse aprendizado, e o que você vai fazer com ele está dentro da sua cabeça. Mas esses professores, em particular, eles sabem fazer esse alinhavo, vamos dizer assim, dessa construção, né, de conhecimento. Então, eu não vou trazer ninguém fantástico no nome, assim, mas eu acho que eu vou trazer esses professores que realmente inspiram. Deixa a Michelle para alguém. Vamos falar da Michelle, alguém. Vamos lá. Olha, eu queria trazer uma pessoa diferente também, ainda não vou falar da Michelle. Vocês sabem que eu estudo a longevidade, né? Então, um dos personagens que mais são icônicos dentro dessa ideia, né, de uma longevidade, de uma vida mais prolongada e bem vivida, é a Jane Fonda. E ela é uma pessoa que eu acho que, assim, tem uma capacidade de liderança muito interessante, e desde jovem. Então, assim, na juventude, o ativismo que ela, como ela se colocou como ativista, voltado aos direitos humanos, né? Voltado aos direitos até dos animais, de uma forma muito mais ampla, mais complexa. Depois, mais recentemente, como ela se dirige, principalmente às mulheres, né, que vivem o envelhecimento de uma forma diferente dos homens, que são muito mais cobradas no processo de envelhecimento do que os homens, e como ela lidera no questionamento desses estereótipos e como a gente pode fazer diferente, como a gente pode ser nós mesmos, né? Eu acho que assim a liderança dela tem sido muito gostosa, inclusive, de ver, né? Porque ela fala da experiência vivida dela e transforma tudo isso numa reflexão que, apesar de profunda, se dá de uma forma muito leve, no sentido de que é muito tranquila de ser feita, é gostosa de ser feita, né? Então, eu acho que ela é uma grande liderança. Maravilhoso. Então, eu vou falar da Michelle. Pronto. Isso. Deixaram, eu vou falar da Michelle. Sabia que ela ia ficar com a Michelle. Já que me deixaram falar, vou falar dela então. Todo mundo ficou nessa história de, né? Eu pensei em várias pessoas, tentei fazer até um contraponto de diferentes universos, já que cada um trouxe um pouquinho de cada lugar em que a gente pode pensar em líderes, né? Mas tinha pensado na Marta Gabriel, que é uma palestrante, mas no fundo ela é uma pesquisadora que fez essa migração e esse trânsito entre a área acadêmica e de pesquisa e os palcos, e faz um trabalho formidável para falar sobre o futuro, para falar sobre tecnologia, como ela impacta a nossa vida. Então, ela é uma inspiração para mim, que estou sempre nesse trânsito. Ora eu estou na academia, ora eu estou na área corporativa. Então, acho uma inspiração a gente conseguir navegar em diferentes ambientes. Acho que esse é um líder também, lifelong learner, que transita em lugares diferentes para aumentar o seu repertório. Mas a Michelle, claro, ela saiu desse lugar muito de uma grande profissional, se tornou a primeira-dama, foi uma primeira-dama muito atuante, depois sai desse lugar super de privilégios políticos e de visibilidade, para ter cada vez mais uma atuação voltada a dar vozes para as mulheres, para as pessoas, para se colocar nesse lugar também de ser uma voz ativa. Ela e o Barack têm feito vários tipos de conteúdos para o Netflix, inclusive, que é onde eles têm, né, um contrato, para poder gerar conteúdo de relevância para discussões importantes. Então, a Michelle está nessa chave do que a gente começou a falar no episódio sobre vulnerabilidade. Ela conta muito sobre os bastidores de estar nesse lugar de poder, bastidores também da relação dela com o presidente, nada mais, nada menos que o presidente dos Estados Unidos. Então, acho que é assim, um super louvor essa pessoa se colocar nesse lugar de mostrar como foi a infância, como foi dura essa infância, como ela teve desafios para superar. Então, acho que casa bem a gente encerrar com essa ideia da vulnerabilidade com a força.
porque não é o vulnerável na fragilidade, e sim na coragem de ser imperfeito, como fala Brené Brown, a coragem de se colocar nesse lugar de eu não acerto tudo, eu não sou esse super-herói de fato, como é que eu lido com as minhas questões, com as minhas próprias vulnerabilidades. Então, encerro com esse exemplo. A Lu vai falar já de um exemplo dela na dica do podcast de hoje. Então, a gente encerra o episódio com uma dica de podcast, porque a gente sabe que as pessoas aprendem de formas diferentes. No primeiro episódio foi um livro, agora a gente tem podcast, que eram mais ouvidos quando a gente estava, né, circulando no trânsito. Hoje talvez menos com isolamento, mas há quem escute também nesse momento de isolamento. Um que eu vou indicar, e aí dou a palavra para a Lu, é o Nada Sei. Nada Sei é um podcast do Instituto Ayrton Senna, e cada episódio fala sobre como a gente pode aprender. Então, eu aprendo errando, eu aprendo ouvindo, eu aprendo vendo, eu aprendo experimentando. Então, é um convite a gente pensar como a aprendizagem acontece em vários lugares, que não simplesmente ou não somente no ambiente formal de aprendizagem, numa sala de aula, numa sala no Zoom, na interação com o professor, condutor da conversa. E você, Lu, qual que é a sua dica? Bom, a minha dica é um podcast do The Shift. Ele é conduzido por duas pessoas, pela Cris Deluc e pela Silvia Bassi. São episódios que falam sobre disrupção. Então, a cada episódio, a gente aprende alguma coisa sobre essa nova economia, sobre a inovação que está aí. Então, são muito bem didáticos os episódios, para você aprender sobre Bitcoin, sobre novas formas de pagamento, sobre a própria educação nessa nova indústria que a gente vem vivendo. Então, falando sobre mobilidade, sobre cidades inteligentes. Então, acho que é um conteúdo muito rico para a gente aprender o que vem pela frente também. Muito bom. Muito bom. Então, com essas duas dicas, a gente encerra esse segundo episódio. Continue acompanhando que tem mais episódios por vir para você entender e ser um lifelong learner, um líder que atua nessa chave, então, da aprendizagem ao longo da vida. A gente espera no próximo episódio, então. Tchau. Maravilha. Tchau, gente. Obrigado.